Começamos? Ótimo. Bom dia, paz do Senhor, a todos que estão presentes e também àqueles que posteriormente assistirão à aula, né, gravada. Nós temos hoje o privilégio de contar com a presença do nosso irmão em Cristo, querido reverendo, missionário também. Aí, missionário é melhor. Missionário Clóvis Falcão, que tem um extenso currículo, né, que a gente, tanto, não somente na questão de estudos acadêmicos, mas especialmente no serviço em amor ao Senhor Jesus, e isso nos alegra muito. Os alunos já estão acostumados a me ouvir repetir, mas eu sempre repetirei porque é verdade, que nós somos gratos ao Senhor pelos professores que ele tem nos dado o privilégio de receber, que tem nos enviado, professores piedosos, que ensinam a teologia na dependência do Espírito Santo, e isso faz toda a diferença, não é uma questão somente acadêmica, mas é uma integralidade da nossa vida na formação ministerial, e contar com a experiência, com a vivência do pastor Clóvis é um presente de Deus para nós, né? Nós nos alegramos verdadeiramente e estamos entendendo que todos estamos aqui no caminho do discipulado, estamos aprendendo com o Senhor Jesus. E nesse momento quero dizer muito obrigada, pastor Clóvis, por ter aceitado o nosso convite. De forma muito espontânea, alegre, e de estar aqui conosco. Obrigada a cada um de vocês, alunos, que têm separado esse tempo com zelo, né, entendendo que é também serviço, que é também importante tempo de edificação, né, para a glória do Senhor. E então faremos esta oração inicial para iniciarmos, então, este módulo. Eu estarei acompanhando de forma um pouco não tão contínua, porque hoje, como eu falei, que estou recebendo as visitas, né, especiais em casa, então vou ficar um pouco vindo para a aula e não estando tão continuamente, mas certamente vou aproveitar esse conteúdo. Entendo que todos nós, cada vez mais, devemos nos conscientizar do privilégio que temos de nos prepararmos de melhor forma para o ministério para o qual o Senhor tem nos chamado. Então, agora faremos esta oração, e a palavra estará, então, com o pastor Clóvis, que ministrará esta disciplina. Amém? Oremos, então. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor Deus. Nosso coração está cheio de gratidão ao Senhor por nos dar o privilégio de separarmos um tempo com zelo, com dedicação, para a nossa formação ministerial, para que estejamos mais preparados, mais bem preparados para te servir, para proclamar o teu evangelho, um propósito tão maravilhoso. Muito obrigada, Senhor, por esse privilégio. Ensina-nos, abençoa mais e mais o nosso professor, pastor Clóvis. Muito obrigada pela vida dele, continua a dirigi-lo em todos os seus passos, e também, Senhor, a cada aluno aqui, que o Senhor venha a falar em seus corações, que o Senhor venha a dirigir esta aula, de maneira que cada um saia edificado para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus amados e amadas. Com certeza agora teremos um tempo muito precioso de aula. Ficarei acompanhando aqui à medida do possível. Deus abençoe. Amém. Irmã Santa, irmã Adriana, eu quero agradecer de coração, né, o privilégio de estar aqui aos pés dos irmãos, das irmãs, né? Vejo que, com certeza, alguns varões,
vão estar acessando também, né, este encontro acadêmico. Desde já quero agradecer ao Betel Brasileiro, na pessoa da nossa irmã coordenadora, minha chefe, né, pessoal? A irmã Adriana, também a santa irmã Meirilane, não é, que me orientou, pessoal. Eu estou aqui aparecendo nessa gravação, nessa aula, porque a Meirilane me orientou antes aqui do horário direitinho, como é que eu faço a postagem, é porque eu não sou um bom aluno, mas eu vou tentar fazer aquilo que ela me orientou tão bem, tá certo? Para mim é um privilégio estar aqui conversando com vocês, né? Sei que o Betel realmente é casa de Deus, né? Deus está presente nos seus corações, no nosso também, e nós vamos crescer juntos, né? Mediados pelo sistema Betel de ensino, não é? Fundamentado na palavra de papai, tá certo? Então, santas e santos, né? Nós vamos caminhar. Com licença, Pois não. Merilane. Ah, não, é porque não estava aparecendo o senhor, agora voltou. Tá Ah, ok agora. Ainda deu, acho que tá algum bom. problema na sua internet. Tá bom, tá Mas certo. agora está ok, viu? Tá Pode bom, continuar. graças a Deus, né? Então, amados, perfil e filosofia ministerial do e da evangelista, né? Eu queria fazer duas perguntinhas que, para mim, são básicas, né? São fundamentais. Primeiro, como é que eu testemunho, né, de Cristo? Eu vou usar algumas vezes a expressão testemunhar de Cristo, porque eu julgo ser mais rica, não é, em conteúdo, pois o testemunho ele pressupõe vida e voz, não é? Esse binômiozinho vida que precede, inclusive, o discurso, a fala, a comunicação, não é? E é bíblico, porque, vejam, às vezes eu dizia assim, né, com alguns irmãos, disse, olha, eu tive uma revelação, né? Aí, sabe como é que é, né? Eu sou de uma igreja assim tradicional, né? Então eu dizia mesmo para chamar, despertar a atenção, né? E aí as pessoas, e tal, e aí eu digo, olha, a revelação foi a seguinte, que Mateus 5,13 vem antes de Mateus 5,14, né? Aí, que revelação tão simples, né? Mas veja, Mateus 5,13 diz, vós sois o sal da terra, né? E 5,14 diz, vós sois a luz do mundo, né? Então, o sal precede a luz, não é? Eu não posso iluminar sem que antes possa e deva salgar, não é? Então, o caráter antecede o carisma, não é? E o somatório, não é, do caráter mais o carisma seria, então, o testemunho, né? Então, eu gosto do testemunho porque nós somos. Tem um cântico infantil que diz assim: um sermão vivente, meu irmão deve ser, não é? Então, às vezes, a gente pensa que só está cumprindo a missão se estiver verbalizando, né? O texto, a palavra, né? O grego, o hebraico, né? Pessoal, a gente está dia após dia, instante após instante. Tem um hino que eu gosto muito, né? Que fala do instante. Cada instante contigo, Jesus, não é? Cada instante, né? Cada momento me guia o Senhor, né? Então, nós podemos e devemos, né, ser testemunhas de Cristo diariamente, não é? No dia a dia, em nossa caminhada, não é? Enquanto peregrinos, não é? Para aquele bom país, não é verdade? Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, não é? Então, amados, façamos a obra, não é? Enquanto é dia, porque a noite vem, quando ninguém pode trabalhar, não é? E de repente, né? Acontece uma pandemia e de repente a gente precisa, né, saber como continuar testemunhando a despeito, né, das circunstâncias desafiadoras pelas quais nós
passamos, né? Então, a pergunta primeira é como nós testemunhamos de Cristo. A segunda seria com que periodicidade eu testemunho de Jesus, não é? Com que periodicidade? Como é que a gente organiza a nossa vida, não é? Para testemunhar de Jesus? E como o fazemos, né? Efetivamente, né? Como isso ocorre, né? Como ocorreu, por exemplo, estamos concluindo o mês de outubro, né? Como testemunhamos de Cristo agora neste mês? Estamos no dia 30, né? Então, como foram esses 30 dias de outubro, né? Como testemunhamos de Jesus, né? E com que periodicidade? Uma vez por semana, né? 2 vezes por mês, né? Todos os dias, né? Dia sim, dia não, não é? Oh, muito obrigado, Santa Irmã. Deus continue abençoando sua preciosa vida, em nome de papai, tá certo? Então, santos e santas, a gente precisa refletir, pensar. Eu espero que, ao final dos nossos encontros, né, daqui a aproximadamente 30 dias, né, nós possamos estar, inclusive eu, né, mais comprometido. Né? Paulo diz assim, eu não fui desobediente à visão celestial, né? Então, aquela visão, como fomos chamados por papai, né? E como estamos perseguindo esta visão, né? Em obediência. Ele não quer que eu seja um sucesso, né? Ele quer que eu seja fiel, não é verdade? Então, o importante é sermos fiéis, não é? Ou seja, atentarmos e prosseguirmos, não é? Naquela visão com a qual fomos chamados. O apóstolo Paulo, e nós vamos discorrer sobre também a epístola aos Romanos, né, diz: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. É desafiador, não é não? Essa declaração. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus, para quê? Para testemunhar o evangelho da graça de Deus, tá certo? E hoje nós vamos tratar exatamente do evangelho da graça de Deus, né? O apóstolo disse que a sua missão, né, o seu ministério, a sua carreira era ser testemunha do evangelho da graça de Deus, né? E o evangelho não é um código de ética, não é? Primariamente, não. Ele envolve a ética cristã, a ética de Cristo, proveniente dele, não é? Mas o evangelho também não é um sistema doutrinário, né? Alguém pode pensar, então eu devo testemunhar dos símbolos de fé, dos credos, e não, necessariamente não, não é? O Evangelho é Cristo, não é? O Evangelho é Cristo. Então, o Evangelho é uma pessoa, né? É uma pessoa que esteve morta, mas que está viva pelos séculos dos séculos, né? Com a qual nós devemos comungar, não é? Ora, a nossa comunhão é com seu Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Não é verdade? Então, eu não tenho estreita relação com um texto, né? Eu tenho estreita relação com a palavra, né? A palavra é muito mais do que um texto, né? Então a gente pode tocar na palavra, né? E ver, etc., o que temos visto, o que temos ouvido e o que as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, né?
Então, é o verbo, é a palavra com a qual nós precisamos comungar, né? Andar, né? E assim viver. Então, o evangelho é isso, né? Não é só vida, né? O evangelho é um ser vivente, não é? E este ser vivente produz vida em nós, não é? E produz muita coisa boa, né? Eu costumo dizer, só coisa boa na sua vida, né? Só coisa boa na sua vida, né? Então é isso, né? Ele nos tem abençoado com toda sorte, né, de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, né? Vocês lembram aqui, eu vou abrir um parênteses, né? Porque quando fala de toda sorte de bênção espiritual, né? Toda sorte de bênçãos espirituais, né? Nas regiões celestiais. Eu lembro, por exemplo, do nosso irmão Lázaro, né? Lembra aí daquela história que Jesus contou, né? E Lázaro significa aquele a quem Deus consola. Hoje muita gente teria dificuldade com Lázaro, né? Ia mudar o nome de Lázaro, né? Eu não sei qual era o nome que ia colocar, né? Mas como aquele que Deus consola, se ele está cheio de chagas, né? Se ele está vivendo uma pessoa em situação de rua, né? Um morador de rua, não é verdade? Como Deus consola? Em que sentido é que Deus consola um ser deste, né? Que os cães vinham lamber-lhe as úlceras, né? Mas no final da história, ele não estava rodeado de cães, né? Ele estava rodeado de anjos, né? Porque os anjos o levaram para o seio de Abraão, não é? Não é bonita essa palavra, né? Ele foi para o lugar de consolo, né? Então, não é o que eu e você estamos passando hoje aqui, né? É o que passaremos amanhã, não é? Além, né? Na presença bendita de Jesus, né? Vinde, benditos de meu Pai. Você anseia por ouvir essas palavras? Eu sei que sim, não é? Você deseja, e eu também. Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do gozo que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Mas olha, eu vou voltar aqui para nosso foco, né? Então, hoje nós vamos tratar um pouco da semente, né? Irmã Sônia de Carvalho. Você está aqui, você está em João Pessoa, Sônia? Ou em que cidade você está? Pessoal, se Eu sou você do Rio de Janeiro, do professor. Rio de Eu sou do Janeiro, Rio de Janeiro. Eu sim, sou da Presbiteriana também, de Vila ó, Califórnia, no Rio de Janeiro, Campo que Grande, Rio de Janeiro. maravilha, que coisa boa, né? Glória, papai, né, minha gente? Que coisa boa. Vejam como, pessoal, olha, Deus comanda a história, né? É a providência de Deus em tudo, né? Em tudo. Até os cabelos todos. Olha, pessoal, como eu sou calvinista, né? Eu tenho pouco cabelo aqui, né, pessoal? Mas já tive mais. Agora, mesmo assim, não é? Mesmo assim, até os cabelos todos, né? Da nossa cabeça estão contados. Então, os detalhes que a gente julga insignificantes, secundários, né? Pense nisso, né? Eles estão sob a providência de Deus, né? Nada, absolutamente nada, coisa alguma, não é, irmã Rosilde, né? Que bênção, a irmã Rosilde está aqui conosco, né? Louvado seja Deus. Então, amados e amadas, tudo está sob o controle dos céus, né? Na providência de papai, né? Então, tudo está na condução do Senhor. Essa pandemia não pegou os céus de surpresa, né?
você concorda com isso? Diga o amém aí no seu coração, né? Você e eu estamos, o mundo todo, né? Está sob o controle dos céus, né? Ele está regendo tudo e todos. Então, eu creio que Deus está preparando, continua preparando a sua igreja, né? Para usar todos os recursos, né? Não sabemos o que acontecerá amanhã, não é? E como nós precisamos conhecer mais, como usar melhor, né, a tecnologia, porque é bênção, toda boa dádiva é do alto, né? Vem do Pai das Luzes. A tecnologia faz parte, né? E o inimigo usa, e vocês sabem que ele usa muito, né? Então, nós precisamos, enquanto igrejas, também saber usar em situações difíceis, extremas, limite, né? E Deus prepara a sua igreja para todos os tipos de embate, né? Porque a igreja não pode parar, não é verdade? Então, por isso estamos aqui à distância, mas pertinhos, né? Pertinhos de Jesus e pertinhos uns dos outros, porque o que nos une não é a tecnologia apenas, não é? Esse é um instrumento secundário da providência divina, né? O principal instrumento unificador da igreja é o Espírito, não é? O mesmo Espírito que habita lá com os cristãos em Moçambique, não é? Nossos santos irmãos de Moçambique, lá no Rio de Janeiro, que continua lindo, né, Sônia? Né? Aí na querida João Pessoa, cidade maravilhosa, não é? Do Nordeste brasileiro. E até aqui onde eu estou também, não é? Então, em cada lugar estamos assim unidos, né? Misticamente com Jesus e com o seu Espírito que em nós habita. A todos nós foi dado beber de um só Espírito, não é? Então, um só Espírito, um só Senhor. Isso nos torna um em Cristo, né? E além da tecnologia que é tão importante, existe essa comunhão, né? Espiritual, né? Quando, veja, eu fui pastor 33 anos, né, do meu ministério, e hoje eu sou missionário, né? Fui promovido, né? Fui promovido, né? Então, é, é, então eu impetrava a bênção, né? A graça do Senhor. Ainda hoje posso, né? Continuo como pastor missionário, né? A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, não é? Então, nós estamos todos unidos misticamente a Jesus, né? Que eu não sei explicar essas coisas, mas diz a teologia, nós estamos unidos, né? Estamos em Cristo, né? Em Cristo, nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, né? E estamos unidos pelo Espírito de Jesus, né? O mesmo Espírito que habitou em Paulo, né? E que usou grandemente para o louvor da glória do Senhor. Então, eu vou compartilhar um pouquinho sobre a semente que precisa ser plantada, né? Vocês não digam tudo que eu falo aqui e tal, etc., porque às vezes a pessoa pode estranhar algumas coisas. Tem algumas coisas que podem ser às vezes causa um pouco de estranheza. Veja o que eu quero dizer. Eu entendo que a gente deve usar, não tem problema, todos os grandes, né, missiólogos, né, Maria de Fátima Avelino, que bênção, né, está conosco, a Santa Irmã. Então, todos os grandes estudiosos, né, de missões falam que nós podemos e devemos ser plantadores de igreja, né? Quem não ouviu, né? Etc. A paz, bom dia, irmã Maria, em nome de Jesus, né? Agora, eu gostaria de colocar assim o zoom nesta expressão, plantador de igreja, né? Será mesmo
não é? Você sabe que o aprendizado começa com algumas perguntas, né? A gente precisa fazer as perguntas certas, né? Então, eu às vezes, será que nós somos mesmo plantadores de igreja ou nós devemos... Porque o que é igreja? Igreja é antes de tudo, né? Do ponto de vista escriturístico, a igreja é o corpo místico de Cristo, né? Igreja é aquele que foi regenerado, né? Pelo lavar regenerador e renovador do Espírito, não é assim? A palavra, né? Pelo Espírito, a água e o Espírito, né? E igreja é aquele que é habitado. Jesus disse: virei eu e o Pai. Ele não veio sozinho, né? Virei eu e o Pai e faremos nele morada, não é? Igreja é a morada do Espírito, né? Santuário do Espírito. Nós não somos prédio, argamassa, tijolo. Não, nós não. Nós somos pedras viventes, não é? Pedras que vivem, né? E pedras que manifestam a glória, né? A glória do segundo templo, né? A glória do Senhor, né? A glória do templo espiritual, né? Pedras viventes, né? A glória do Senhor. Lembra? A nova Jerusalém, não é? É isso, nós somos a igreja. Nós somos a noiva do Cordeiro, né? O evangelho é extraordinário, porque, olha, todo evangélico casa. Isso não é bom? Eu às vezes dizia lá para os adolescentes, para os jovens, na época que eu conversava com os jovens, né? Eu dizia: olha, pessoal, não fica preocupado, não, porque todo evangélico vai casar. E é verdade, não é? Se não casa com glória, casa na glória, não é? Mas casa, né? Com Jesus, não é? Nós somos a noiva do Cordeiro. O que a gente quer mais, né? A noiva do príncipe Charles, coitada, né? Fez um péssimo casamento, né? Mas o nosso príncipe, o príncipe da igreja, né? O noivo, né? Não vai trair, não trai. Está escrito lá, não é? É o fiel e verdadeiro. Lá não tem fake news, não tem conversa, né? Não tem nada disso, né? Glória a Deus por isso, né? Então é isso. Então, deixa eu completar a história. Nós não somos... a gente vai continuar usando, né? Nem comente isso com muita gente, porque nem todo mundo talvez entenda, né? Mas, olha, essencialmente, prioritariamente, nós não somos plantadores de igreja. Será que a gente tem poder para regenerar alguém? Ah, o fulano tem PhD, ODD, SBT, não sei mais o quê, né? Não sou contra nada disso, né? Eu gosto de estudar, todo dia estou estudando. É bom estudar, não é? Agora, levando todo o pensamento cativo à obediência. Concorda comigo? Todo pensamento cativo à obediência de Cristo Jesus, né? É interessante porque me permita, aqui e acolá eu talvez use alguma coisa do grego, né? Alguma coisa assim, né? Mas é só para ilustrar e reforçar a ideia, né? Por exemplo, o verbo obedecer, em grego, é ripó, que é uma preposiçãozinha, né? Que é sob, embaixo de, ripó, e não hiper, né? Hipermercado, né? Aquele supermercado, né? Mas
Hipó, é sob, não é hiper, né? É hipó, sob, né? E a raiz verbal, que é akuo, né? É ripakuo, obedecer em grego, né? Do Novo Testamento, né? Então, hipó é sob e akuo é osso. Daí vem acústica, né? Estão lembrados, né? Acústica, né? A acústica aqui é muito boa, a gente consegue ouvir, não é? Coisas assim, um barulhinho muito simples, a pessoa consegue perceber, porque a acústica é excelente, né? A gente não diz assim. Então, hipó, acu, é ouvir, etimologicamente, obedecer significa ouvir com atitude sob e não sobre. Estão lembrados, por exemplo, de Samuel, né? Que ele foi instruído por Eli para ouvir com atitude sob, não é? E não uma atitude altiva. Por isso, ele disse, você vai responder assim, Samuelzinho, né? Fala, Senhor, porque o teu servo ouve, não é? E Paulo se apresenta aos romanos como servo, né? Escravo, doulos, né? Ou seja, a relação não é a relação de trabalho, né? Regida, por exemplo, pela CLT, né? Consolidação das leis do trabalho, né? Eu passei o tempo trabalhando no TRT da Sexta Região, há muitos tempo atrás, né? Fiz um concursozinho, passei, já era pastor de uma igreja na periferia do Grande Recife, mas aí papai disse, não, eu quero você o tempo todo por lá, não é? Na sua igrejinha. Aí eu disse, tá certo, papai, né? O senhor tem razão. E deixei, e não me arrependo. Até aqui nos ajudou o Senhor, né? E olha que eu já tô chegando, estou me aproximando dos 70, né? Então, preste atenção, nada contra, né? Mas a erudição, o profeta diz pelo Espírito, né? Que Deus nos deu língua de erudito para dar boa palavra ao cansado, né? Então, quando o conhecimento não se traduz em levar o evangelho que faz a pessoa descansar na alma, no espírito, né? Boa palavra, aquele que está carente, né? Aquele convite de Jesus. Eu participo como voluntário, né? De um grupo chamado GMO, né? Que trabalha com 9 idiomas, né? Mas como eu não domino nenhum idioma, né? Aí só uso de língua portuguesa, né? Mas atendo pessoas de Moçambique, de Angola, aqui do Brasil, né? Então, diariamente, eles investem em missões através das mídias, as pessoas respondem e eles encaminham para a gente, né? E a gente evangeliza e dá assistência e discipula. Não é maravilhoso? Não é maravilhoso? Não sai de casa, né? Mas alcanço lá Angola, Moçambique e todo o Brasil, né? Hoje de manhã eu já fiz a minha postagenzinha, né? É um privilégio para mim, não é? Não apenas ter pés formosos, mas dedos formosos, né? Então, nós precisamos usar todos os recursos, né? Para semear a palavra, né? Lucas, a semente é a palavra, né? Então, eu não sei se a gente poderia adequadamente, né, depois de colocar o zoom nessa expressão plantador de igreja, se a gente poderia dizer, nós plantamos igreja, né? Dadas as considerações que já fizemos, o que é realmente igreja, né? Será que nós teríamos, com todo o cabedal de conhecimento que alguém poderia ter, não é? Poderia fazer com que houvesse aquele transplante, não é? Do coração de pedra para um coração de carne? Será que toda a erudição evangélica, não é? Teria essa condição
de transplantar, de transportar, de trasladar do império das trevas para o reino do Filho? Eu creio que não, não é? Então, plantar igreja seria fazer a pessoa nascer da água e do Espírito. E só quem faz nascer é a água e o Espírito, não é? Nós apenas somos instrumentos, não é, do Senhor para levar a água para que o Espírito lave, não é? E regenere aqueles que Ele mesmo quer, né? Então, veja que a obra é da soberana graça de Deus, não é? Não é do esforço humano, né? Não é por força nem por violência, né? Mas pelo meu espírito, diz o Senhor, né? Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, qual é a nossa missão? Avisar ao perverso aquilo que Deus está dizendo na sua palavra. A nossa missão é apenas de atalaia, de vigia, de semeador, né? Eis que o semeador saiu a semear. Mas quem faz germinar e o que germina é o Espírito e a palavra. A semente é a palavra. A semente não sou eu. A semente não é a nossa igreja, a nossa denominação, não é? A semente é a palavra. O poder está na palavra, não é? E no Espírito. É este binômio, né? O Escrito Santo e o Espírito Santo. Concorda? É? O Escrito Santo, que é a palavra escrita, e o Espírito Santo, não é? Que usa a palavra, não é? Para penetrar até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, não é? E onde é que nós entramos? Onde é que a igreja está? A igreja é a semeadora da palavra, não é? E nós somos a igreja. A igreja não é a instituição, a igreja não é o CNPJ, não é? Deus habita em prédio, e Deus habita em catedrais, não é? Os discípulos foram mostrar as pedras para Jesus. Que pedras, que construções. E o que foi que o Senhor da igreja disse? Não vão ficar aqui, não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Concorda? É, palavra do Senhor Jesus, não é? Muito bem. Então, eu vou postar aqui. Olha, vou falar já de avaliação. Posso falar de avaliação? Eu sei que vocês ficam ansiosos, preocupados, né? A avaliação é simples, tá bom? Eu vou dar aqui um questionáriozinho com dezenas de perguntas. Vamos responder algumas hoje, tá bom? Você vai escolher 3 perguntinhas e vai responder. Não é simples? É simples demais, né? Tranquilo, né? E a segunda parte, você vai responder aquelas 2 perguntinhas iniciais. Então, 5 perguntinhas, não tá bom assim? É? Acho que numa folhinha de papel, numa página, você já resolve o problema. Não é isso? Tá bom? Tranquilo? Então, primeiro ponto, né? Como você evangeliza, né? Tá certo? Como você evangeliza, né? Segundo, com que periodicidade você dá testemunho da graça de Deus, né? Então, primeiro, como? Segundo, quando, né? Qual é a periodicidade, né? Toda semana, todo mês,
todo ano, uma vez na vida, né? Eu sei que não, eu sei que vocês são, né? São bênção sobre bênção, né? Mas é isso. Então, preste atenção. Essas são as duas perguntas básicas, questões últimas da vida, né? Como tem o livro lá do Ronaldo Nesch, né? Como? Licença, professor. É para responder agora ou é Não, atividade para a gente mandar? não. É atividade para vocês mandarem. Tá certo, Rivana? Ok, Muito boa, obrigada. boa pergunta. Pessoal, pode perguntar, viu? Pode acrescentar, pode interagir, fica à vontade, viu, pessoal? Tá bom? Eu preciso também aprender, tá certo? Eu me matriculei nesse curso para crescer na graça. Amém? E vocês serão instrumentos de Deus para isso na minha vida, tá bom? Então pode perguntar, pode questionar, não é? Pode. Eu não sou o dono da verdade. Eu estou aqui dando um palpite, né? Primeiro, como você testemunha de Cristo. Vamos usar testemunha, né? Como você testemunha de Cristo. Segundo, com que periodicidade, né? Lembra que eu já falei o que seria testemunho, né? Que é mais do que a verbalização do evangelho, né? É a vivência do próprio evangelho, né? E que o evangelho é uma pessoa que esteve morta, mas que está viva pelos séculos dos séculos, né? Esse é o evangelho é Cristo, né? Cristo em nós é a esperança. Cristo fora é como você testemunha de Cristo. Isso, muito bem. Como você testemunha de Cristo. Obrigado, Santa Irmã. Amém. Tá vendo, pessoal? Vocês precisam, não faltem não, né? Porque senão eu vou falar uns negócios aqui que é complicado. E aí, quando vocês estão aqui, vocês me ajudam, todas vocês, né, pessoal? Tá bom? Eu tenho uma outra, assim, consideração que eu acho, às vezes, também esquisita, estranha, né, pessoal? E eu lembrei agora, porque aqui nós temos a maior parte das santas irmãs, né? Os santos irmãos estarão assistindo, né? Aí logo, logo, né? Então, eu tenho aqui um pensamentozinho, não sei se é procedente ou não, né? Mas eu acho que no céu nós vamos ter mais santas irmãs do que santos irmãos. Eita, esse Zé, que sou eu, o velhinho, né? Esse Zé é muito estranho. Olha só, ele foi falar sobre plantador de igreja, deu a interpretação que nós somos somos plantadores, né? Não vamos criar problema com ninguém, né, pessoal? Para ninguém ficar triste com a gente, mas nós somos, essencialmente, nós somos plantadores da palavra, né? Porque só o Espírito é que pode plantar a palavra e fazê-la germinar no coração, transformando a pessoa em parte do corpo vivo de Cristo, não é isso? Então, já expliquei. Mas sobre esse negócio de vai ter mais santa do que santo, né? Só vão ter santos, porque só entra lavado no teu hino, né? Só entra lavado no sangue de Jesus. Não é verdade? Não tem coisa impura. Lá não entra coisa impura, né? Que maravilha, né? Grandes pensadores discorreram sobre as suas cidades modelo, né? Platão, né? Na República, ele fala sobre a cidade, né? Na concepção deles, a cidade ideal, né? Aristóteles também, né? Agostinho, né? Agostinho, a cidade de Deus, né? A cidade de Deus e a cidade dos homens, né? Esse já se aproximou mais, né? Daquela cidade registrada no texto joanino, né? Do Apocalipse, né? A Nova Jerusalém, né? E nós somos esta cidade, né? Nós somos as pedras que vivem, né? Nós somos a Nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro, né, pessoal? Então, não entra coisa impura, não é? Não entra coisa impura na Nova Jerusalém, né?
Louvado seja Deus. Então, os santos e as santas, né? Na santa cidade, não é, Maria de Fátima Avelino? Eu posso chamar você de Fátima, de Maria? Como é que você prefere ser chamada, minha irmã? De Fátima, professor. Fátima, poxa, ótimo, excelente, né? Muito bem. Então, a Santa Fátima, não é? Eita glória. E as outras santas, Santa Rosilde, Santa Sônia, Santa Zucleide, Santa Rivana, Santa Merilane, né? A santa a santa diretora, não é? Santa, todos vocês, né? Então, as santas e os santos, né? Então, aí vem a minha. Vejam bem, presta atenção. Aqui nós temos praticamente um grupo de santas, né? Santas, separadas e consagradas ao Senhor. E na maioria das igrejas evangélicas, nós temos mais santas do que santos na Santa Igreja. Não é verdade? Tem santo também, né? Tem santo também. Mas veja, em geral, tem menos santos do que santas, não é verdade? Então, eu assim, que eu às vezes esqueço assim, esqueço um pouco a palavra, aí fico pensando em outras coisas assim, né? Aí eu fiz essa projeção, não é? Eu acho que os habitantes lá da Nova Jerusalém serão mais santos do que santos, né? Porque, né? Tem o joio e o trigo, né? Não sei qual é o percentual do joio e do trigo, porque a Bíblia não diz, né? Mas, evidentemente, não é? Isso digo eu, né? Digo eu, Zé, né? Não o Senhor, né? Não o Senhor, né? É só uma divagaçãozinha, né? Só para descontrair, né? Eu acho que tem mais irmãs do que irmãos, né? Lavados, remidos e purificados. Porque, né? Vamos dizer, não falei ainda. Pode falar, Rosildo, pode falar. Pode falar, fica à vontade, viu? Todas vocês, tá certo? Todos vocês, tá bom? Sem problema. Então, pessoal, mas isso é só um parênteses, né? Tá certo? Então, vamos perseverar na graça, né? Olhando firmemente, né? Dia após dia, né? Qual será? Qual será? Eu fico uma pergunta aqui, né? Alguém pode já querer responder, né? Então, não responda logo as tarefinhas, não, tá certo? Deixa terminar pelo menos a aula de hoje, aí você já pode responder se quiser. Aquelas 5 perguntinhas, né? Como você testemunha de Cristo, né? Segundo, quando, com que periodicidade? E depois vai escolher mais 3 perguntinhas das dezenas que eu já encaminhei aí no questionário, e a gente vai responder algumas hoje, tá certo? Agora, nessas 2 perguntas que eu chamo de perguntas capitais, né? Perguntas básicas, questões últimas, como diz lá o texto, né? O título do Ronaldo Nesch, né? Questões últimas da vida, né? Então, pessoal, ao responder essas perguntinhas, você vai acrescentar a estas 2 perguntinhas básicas, né? Que eu escolhi, né? As outras 3 você vai escolher, né? As 2 perguntinhas básicas, você vai acrescentar como gostaria de testemunhar de Cristo, né? Então é por isso que eu digo, olha, aguarde também um pouquinho, né? Porque eu prefiro testemunho do que o termo evangelismo, né? É claro que é evangelismo, vai dar no mesmo, mas a gente precisa entender um pouquinho mais o que seria evangelizar, né? Porque às vezes a gente pode reduzir a evangelização, digamos assim, vamos dizer, eu gosto os métodos que temos, né, as estratégias, né? Embora que eu acho que a estratégia, quem dá é o Senhor, né? Mas o Senhor, evidentemente,
iluminou, né, os seus servos, e na história da igreja a gente encontra muitas estratégias interessantes, né? Não podemos dizer que não foram do Senhor, né? Porque elas nos são oferecidas de modo indireto, né? Por exemplo, a missão Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo tem um livretozinho chamado As 4 Leis Espirituais. É interessante? É interessante, né? Se alguém pensa que não é, eu respeito, né, pessoal? Não vamos perder a amizade, né? Por conta de, né? Cada um ande de acordo com o que tem alcançado, né? Eu só estou dando um parecer, uma opinião, né, pessoal? Mas nós somos dono da verdade. Eu não sou dono da verdade, né? A verdade é Cristo, né? E Cristo em nós, né? Mas veja, e a sua palavra, é evidente, a tua palavra é a verdade, não é? Não há falta de sintonia, existe harmonia, não é? Entre a palavra e a palavra, não é? O texto, não é? E o encarnado, né? O escrito e o encarnado, que se fez carne, né? E vimos e manifestou a glória do Pai. Então, preste atenção, você vai acrescentar, não só como você tem testemunhado e quando, mas o que você gostaria, né? É como se fosse um mini projeto de vida, tá certo? Feitas essas considerações aqui que estamos fazendo, né? Como você responderia? Quem sabe ao final do nosso módulo, né? Quem sabe um pouquinho antes, quem sabe quando Deus tiver já dado resposta no seu coração, né? Porque o ferro com o ferro se afia, não é? E a palavra é um instrumento para afiar as nossas vidas, né? E a gente vai compartilhando, né? Esse instrumento de Deus, né? Vai trazendo ideias, né? E algumas você vai concordar, outras você vai discordar, outras você vai aperfeiçoar, e a gente vai crescendo na graça, né? À medida que a gente vai conversando, né? E eu vou ouvindo vocês, e vocês vão nos ouvindo, não é? O Espírito vai falando aos nossos corações. Não é verdade, pessoal? Pessoal, é 10h15, né? Faltam 10 minutinhos. Vou pedir a Merilane que me avise daqui a 10 minutos, porque eu falo muito, né, pessoal? E aqueles 15 minutinhos aqui, não é? Eu também preciso. Deixa que eu lhe aviso, professor. Tá bom, Santa Irmã, muito obrigado. É a Santa Merilane, né, irmã? Hein, irmãs? Santos irmãos e irmãs. Amém. E, irmãos e irmãs, porque esse vídeo vai ser acessado pelos varões também, né? Os homens de Deus que acompanham e fazem esse curso maravilhoso. Então, amados, vejam bem, acrescente, né? A partir daquilo que Deus formatar no seu coração, né? Que Deus produzir na sua mente, no seu coração, tá bom? Então você vai como e quando, né? Inicialmente, né? A sua história, né? Vamos dizer assim, nesse último ano, né? Para não dizer, olha, eu quando era adolescente, eu estava conversando com Merilane, estava dizendo que quando eu era adolescente, né? Nós participávamos de um grupo chamado Jovens Fortes, né? Jovens, eu vou escrever e tal, Jovens Fortes. Aí cantava, tocava e tal. A gente viu os Jovens da Verdade, né? Aquela missão que tem aqui em São Paulo e tal, etc. Jovens da Verdade. Aí a gente, inspirado neles, vamos dizer assim, a gente fez Jovens Fortes, né? Lá em Recife, né? Foi tão bom, né? Muita gente daquele grupo casou com o pastor, ou foi ser pastor, né? E tem gente até como missionário agora, né? Que maravilha, né? E vocês têm aí no corpo docente da querida instituição Betel brasileiro, né? O Sérgio Lira, né?
E nós participávamos daquele grupo. Mas isso faz quantos anos? Faz mais de 40, eu diria, mais de, sei lá, sei lá, mais de quase 49 anos, né? 48 anos, sei lá, né? Tanto tempo faz, né? Tinha um grupo lá, né? Na década de 70, no início da década, né? 72, por aí assim, né? Faz tempo, né? Esse grupo, o professor Sérgio Lira, né? Que dá aula no mestrado, um dia vocês vão fazer também um mestrado aí no Betel, né? Por que não, né? Por que não? É isso. E vocês vão ter aula, ele também já deu aula aqui com vocês e tudo, né? Neste curso maravilhoso, né? Então, preste atenção, não é há 40 anos atrás, bom, vocês são muito mais novas, há 10 anos atrás, como você evangelizava, mas este ano, vamos fazer um recorte aqui, né? 2021, como você evangelizou, testemunhou de Cristo em 2021, né? E com que periodicidade em 2021? Todos os meses? Pode ser, né? Pode ser. Mas talvez, né? Talvez, Fátima, talvez tenha havido, assim, uma mudança nas estratégias, né? Porque as estratégias, pessoal, elas vão se adequando, né, aos desafios. Por exemplo, vou ilustrar aqui. Há 2 anos atrás, há 1 ano e meio atrás, eu evangelizava nos vagões de metrô aqui de São Paulo. Acredita? Diz, não, eu não acredito. O senhor é pastor o quê? Presbiteriano? Eu digo, positivo. Positivo, né? Desde a infância que eu estou... Mas precisei nascer de novo também, né, pessoal? Eu estava, mas não era, né? Entendeu? Mas nascido, alcançado pela graça, e continuei na IPB, estudei e ainda sirvo a papai, como vocês também, cada um, né? Então, pessoal, veja bem, há 1 ano e meio atrás, eu dava uma palavra assim, evangelística, um testemunho, né, de Cristo no metrô, nos ônibus, né? Segurava umas faixas, pessoal. Ainda hoje eu seguro, assim, quando estou saindo, né? Agora, tal, né? Aí, segurava, assim, na Paulista, né? Segurar para onde tem gente vendo, né? Circulando. Se eu for para o deserto, só se o senhor mandar ir para o deserto, porque ele mandou Filipe, porque sabia que o eunuco ia passar e o eunuco precisava ser alcançado pela graça, né? Agora, há 1 ano e meio atrás, né? E nesse período, então o senhor não fez mais nada nesse período? Papai vai dando ideia, né? A cabeça não é muito boa, mas papai é bom, né? Aí ele disse, meu filho, agora que você não pode sair, porque eu tenho 6,6, pessoal. Ninguém me dá 6,6. Todo mundo me dá 9,6, 8,6, mas ninguém acerta no 6,6. Então eu estou logo dizendo, eu tenho 6,6, né? Aí eu digo assim, como é que eu vou sair com essa pandemia, né? A minha esposa faz um tratamentozinho delicado, né, Fátima? Tratamentozinho delicado. Essa santa mulher de Deus que Deus colocou na minha vida, pessoal. Eu pensava que eu ia ser preterido. Eu pensava que eu não ia alcançar a graça. Só na glória eu pensava comigo, né? Quem quer um pedaço de carne seca desse aqui, né? Eu com um narigão desse. Eita, doutora! A diretora dava 100,0. Olha, se ela fosse fazer esse curso, já estaria passada, viu, pessoal? Oxente! Vocês, eu já teria passado, né? Antes de receber, mas ela é a minha tutora, né? É diferente, né? Ela é que
me vai dar a nota, né, pessoal? Mas então, pessoal, presta atenção. Aí Deus disse assim, meu filho, vá para a janela do seu apartamento. Você acha que esses apartamentos estão todos ocupados ou desocupados? Eu digo, mas não estão tudo ocupados, papai? E o pessoal não está tudo apartamentado, né? Tudo dentro dos apartamentos, dentro das casas, dentro, né? Ele disse, então cante, meu filho. Aí eu digo, eita, é mesmo, papai. Eu não tinha pensado nisso, mas eu sou burrinho, mas papai todos os tesouros da sabedoria estão nele, né? Ah, é cunhada do pastor José Alves, meu Deus, né? Pastor José Alves é uma bênção. É. Zé Alves foi usado junto com Abner para trazer para o Nordeste, né, levar para o Nordeste a missão Palavra da Vida. E eu terminei, antes de estudar no seminário Palavra da Vida, eu estudei no Instituto, na época era Instituto Bíblico Palavra da Vida, aqui em Atibaia, né? Exatamente, né? Então, eu passei pelo Instituto, né? Depois fui para o seminário, né? E etc., né? Exatamente. Dei um abraço, né, no pastor José Alves, né? Zezinho abençoado. Zezinho canta bem, né? Foi até para os Estados Unidos e cantou lá. E Sérgio foi com ele. Eu não, porque eu nem sabia cantar e também não era estudioso como o Sérgio, né? Aí os missionários levaram os outros que sabiam, esses dois, né? Que estavam 2 pontos fora da linha, né? Eu estava querendo ficar na linha, né, pessoal? Pela graça, só a graça. Não tem explicação, não, né? Pessoal, falta 1 minuto, ó. Resultado, eu canto aqui, né? À janela. Mas como agora eu já estou saindo, pessoal, com as máscaras, vocês orem por mim, né, pessoal? Continue orando. Agora me ponha meu nome na oração, né? Aí todos... Agora, pessoal, voltei a doar a Bíblia. E eu dou Bíblia, pessoal, com chocolate, porque a pessoa pode não entender ainda a doçura do evangelho, né? Aí Paulo diz, se faz de tolo, não é para alcançar, né? Aí eu tenho, né? Aí compro chocolate, né, pessoal? Sonho de valsa. Aí minha esposa, é por isso que eu digo que as mulheres vão ganhar mais galardão do que os homens. A minha esposa só dá Bíblia de estudo. Eu dou a Bíblia popular, né? 10h15, pessoal. Vamos dar uma paradinha, né, Merilane? Certo, professor. Vou dar um pause aqui na gravação, aí de 10h30 a gente volta, certo? Tá bom. Um abraço, até daqui a pouco, pessoal. Ok.